Assis, 1181. No topo de uma colina na Úmbria nasce Giovanni di Pietro de Bernardin, que a história imortalizaria como Francisco. O mistério de sua origem está mergulhado na opulência da nova classe burguesa europeia. Filho de um rico mercador de tecidos, Francisco cresceu cercado pelo toque suave da seda francesa e pelo brilho das moedas de ouro. Ele era o rei da juventude em Assis, um jovem carismático, pródigo em gastos e amante das festas que varavam as noites medievais. O mistério de sua primeira ambição não era o altar, mas a glória militar. Francisco desejava o status de cavaleiro, o tilintar das esporas e a honra dos torneios. Ele via na riqueza de seu pai apenas o combustível para sua ascensão à nobreza, um sonho que parecia perfeitamente ao seu alcance. Contudo, o destino de Francisco foi desviado pelo som do ferro. Em 1202 eclodiu a guerra entre Assis e a cidade vizinha de Perugia. Francisco, montado em um cavalo soberbo e vestindo uma armadura reluzente, partiu para a batalha de Colestrada. O mistério do seu entusiasmo, porém, chocou-se contra a realidade brutal do conflito. Assis foi derrotada, e Francisco, em vez de retornar como herói, foi jogado nas masmorras úmidas e escuras de Perugia. Durante um ano inteiro, o jovem acostumado aos banquetes conheceu o isolamento, o frio e a fome. O mistério do seu cárcere foi o início de sua desintegração interna. Ali entre as paredes de pedra, o brilho das festas começou a empalidecer diante de uma pergunta que ele nunca ousara fazer: qual o verdadeiro propósito de sua vida? Ao ser libertado e retornar a Assis em 1203, Francisco já não era o mesmo. Uma doença longa e misteriosa o manteve prostrado, forçando-o a um silêncio que ele sempre evitara. Ele tentou, uma última vez, retomar sua busca por glória militar partindo para as cruzadas na Apulia em 1205. No entanto, em Spoleto um sonho misterioso o deteve. Uma voz perguntou-lhe: Francisco, a quem é melhor servir? Ao Senhor ou ao servo? Ao responder que ao Senhor era melhor, a voz replicou: então por que abandonas o Senhor pelo servo? Francisco deu meia volta, retornando a Assis sob o escárnio de seus concidadãos, que o chamavam de covarde. O mistério de sua busca agora não estava mais no horizonte das batalhas externas, mas nas ruínas de seu próprio orgulho. O mistério da transformação final deste período ocorreu nas estradas desertas de Assis. Francisco, que sempre sentira náuseas e horror diante de leprosos, deparou-se com um deles em seu caminho. Em vez de fugir, movido por uma força que ele não sabia explicar, ele desceu do cavalo e beijou a mão do enfermo. Aquele gesto de ternura radical foi o naufrágio definitivo de sua antiga vida. Pouco depois, enquanto orava solitário na igreja em ruínas de São Damião, o mistério da voz divina manifesta-se através do crucifixo bizantino: Francisco, vai e restaura minha igreja, que, como vês, está toda em ruínas. Francisco, o herdeiro das sedas, entendeu inicialmente o pedido de forma literal, sem saber que o som do ferro das espadas estava prestes a ser substituído pelo som das pedras que ele mesmo carregaria para reconstruir não apenas um templo, mas o próprio coração do cristianismo. O mistério da transformação de Francisco começou a cobrar um preço alto e público no ano de 1206. Após ouvir a voz no crucifixo de São Damião pedindo a restauração da igreja, o jovem agiu com o pragmatismo de um mercador, mas com a alma de um santo. Ele carregou seu cavalo com os tecidos mais caros da loja de seu pai e os vendeu em folino, incluindo o próprio animal. O mistério daquele gesto não era apenas um ato de caridade. Era uma declaração de guerra contra o sistema de valores de Pietro de Bernarda. Ao tentar entregar o dinheiro ao padre de São Damião e ser recusado por medo das represálias, Francisco atirou as moedas em uma janela, tratando o ouro como se fosse pó. Para ele, e o metal que outrora representava seu futuro, agora era apenas um obstáculo entre sua alma e o chamado de Deus. A reação de Pietro de Bernardon foi explosiva. O mistério da relação entre pai e filho transforma-se em um processo judicial movido pelo ódio e pela incompreensão. Pietro, vendo seu prestígio e seu patrimônio ameaçados pela loucura do filho, acorrentou Francisco em um cubículo escuro sob a escada de sua casa. Foi sua mãe, Pica, quem, em um gesto de misericórdia silenciosa, o libertou enquanto o pai estava em viagem. Francisco retornou imediatamente a São Damião, mas a perseguição de Pietro não cessou. O mercador levou o caso perante os cônsules da cidade, mas Francisco, alegando que já pertencia ao serviço da igreja, exigiu ser julgado pelo bispo de Assis. O mistério daquele confronto estava prestes a atingir seu clímax na praça pública, diante de toda a população que observava o espetáculo da desintegração de uma das famílias mais ricas da região. No dia do julgamento, o bispo Guido exortou Francisco a devolver o dinheiro ao pai, afirmando que Deus não aceitava ofertas vindas de bens injustamente subtraídos.
Deus. O mistério da resposta de Francisco silenciou a multidão. Ele não apenas devolveu o dinheiro, mas, em um ato de despojamento absoluto que desafiava todas as normas sociais da Idade Média, retirou cada peça de roupa que vestia. Ali, no diante do bispo, do pai do povo, ele entregou as vestes a Pietro e declarou: "Até agora chamei de pai a Pietro de Bernardo. Daqui em diante, posso dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais no céu." O bispo, comovido pelo mistério daquela entrega, cobriu a nudez de Francisco com seu próprio manto, um gesto simbólico de que a igreja agora era sua única proteção. Francisco saiu da Praça de Assis não como um mendigo derrotado, mas como o homem mais livre da Europa. O mistério de sua nova identidade agora não dependia de tecidos franceses ou títulos de nobreza. Ele vestiu uma túnica rústica de ermitão, marcada com um sinal da cruz, e começou a mendigar pedras para reconstruir fisicamente as capelas em ruínas. As pessoas que antes o aplaudiam nas festas agora o apedrejavam ou riam dele. Mas Francisco respondia com canções de alegria. Ele descobriu que o nada era o terreno onde a verdadeira igreja deveria ser reconstruída. O mistério do crucifixo de São Damião começava a revelar seu significado mais profundo. A reconstrução não era apenas de tijolos e argamassa, mas de uma espiritualidade que deveria abandonar o luxo dos palácios para retornar à simplicidade do Evangelho. Este bloco encerra-se com o nascimento de um novo tipo de herói, o pobre de Deus, que encontrou na nudez a sua armadura mais resistente. O ano de 1209 marcou o fim da solidão de Francisco. O mistério da sua entrega total começou a gerar um efeito magnético em Assis, mas não entre os marginalizados, e sim entre a elite da cidade. O primeiro a ser tocado pela loucura de Francisco foi Bernardo de Quintevale, um homem rico e influente que, após observar a noite de oração silenciosa de Francisco, decidiu vender tudo o que possuía e dar aos pobres. Logo depois juntou-se a eles Pedro Catani, um jurista e doutor em leis. O mistério desta primeira fraternidade residia na sua base absoluta. Eles não possuíam regras complexas, apenas o desejo de viver o evangelho sem concessões. Francisco, Bernardo e Pedro abriram a Bíblia ao acaso 3 vezes, encontrando passagens sobre o despojamento total. Para Francisco, aquele era o selo divino. Em poucos meses, o grupo cresceu para 12 membros. Um número simbólico que remetia ao início de uma nova era. Contudo, para que aquele movimento não fosse esmagado pela acusação de heresia, destino comum de muitos grupos reformistas medievais, Francisco compreendeu que precisava da aprovação da Igreja. No mesmo ano de 1209, os 12 penitentes de Assis caminharam até Roma para se apresentarem ao Papa Inocêncio III, o homem mais poderoso do mundo ocidental. O mistério deste encontro é um dos pontos altos da história da cristandade. De um lado, o esplendor do Vaticano e a burocracia do poder. Do outro, 12 homens descalços, sujos e vestidos com sacos de lã rústica. Inicialmente, o Papa expulsou-os, achando que eram mais adequados para viver com porcos do que para pregar a palavra. Mas o mistério do destino interveio através de um sonho. Inocêncio III viu a Basílica de São João de Latrão, menos a sede da autoridade papal, prestes a desabar, sendo sustentada apenas pelos ombros de um pequeno homem pobre e maltrapilho. Ao reconhecer Francisco como o homem do seu sonho, o Papa aprovou oralmente a primeira regra, autorizando a fraternidade a pregar a penitência. Enquanto a fraternidade se expandia, o mistério de Francisco revelava-se também na sua relação com a criação. Na pequena cidade de Gubbio, um evento singular marcou a memória popular. O mistério do lobo de Gubbio. Relatos da época narram que uma fera terrível devorava animais e atacava cidadãos, espalhando terror. Francisco, movido por uma compaixão que transcendia o medo, foi ao encontro do predador. Em vez de lanças, usou a paz, ao chamar o lobo de irmão e propor um pacto de não agressão em troca de alimento fornecido pela cidade. Francisco não apenas domesticou um animal, mas simbolizou a reconciliação entre o homem e a natureza. A dança do lobo tornou-se uma metáfora para a cura das feras internas que habitam cada ser humano, provando que o amor é a única força capaz de desarmar a violência. O mistério deste período é o da harmonia recuperada. Francisco via em cada criatura um irmão ou uma irmã, desde as aves do céu até as flores do campo. Para ele, a pobreza não era uma privação, mas o espaço necessário para que a fraternidade universal florescesse. Os frades menores, como agora se chamavam, não viviam em mosteiros fechados,
mas nas estradas, trabalhando com as mãos e mendigando pão quando necessário. Eles eram os jograis de Deus, que transformavam a dor da Idade Média em canções de esperança. Este bloco revela que a Revolução de Francisco não foi feita de dogmas abstratos, mas de um encontro real entre o poder de Roma e o silêncio de Gubbio, estabelecendo as bases de um movimento que estava prestes a incendiar o mundo com o fogo da simplicidade. O ano de 1219 colocou Francisco de Assis diante do maior conflito geopolítico de sua época, a Quinta Cruzada. Enquanto os exércitos europeus sitiavam a cidade de Damieta, no Egito, o mistério da paz parecia uma ilusão perdida entre o tilintar de espadas e o fanatismo religioso. Francisco, movido por uma coragem que muitos confundiam com loucura, decidiu cruzar as linhas inimigas desarmado. Ele não buscava a conquista militar, mas o martírio ou a conversão pelo diálogo. O mistério desse encontro é um dos momentos mais fascinantes da Idade Média. Em vez da execução imediata, Francisco encontrou um interlocutor curioso. Durante dias, o místico e o soberano muçulmano conversaram sobre Deus, oração e paz. Embora o sultão não tenha se convertido ao cristianismo, ele permitiu que Francisco partisse em segurança, presenteando-o com um berrante de marfim menos um sinal de respeito que desafiava o ódio das cruzadas. Francisco provou que o mistério da fraternidade não conhece fronteiras geográficas ou dogmáticas. Ao retornar à Itália, Francisco encontrou uma ordem que crescia em números, mas que corria o risco de perder a sua essência na burocracia. O mistério de sua resposta a essa crise não foi um decreto jurídico, mas um gesto de poesia encarnada. Em 1223, na pequena aldeia montanhosa de Grécio, Francisco desejava celebrar o Natal de uma forma que permitisse às pessoas sentirem, com os próprios sentidos, a realidade da pobreza divina. O mistério de Grécio reside na criação do primeiro presépio da história. Francisco não utilizou estátuas de gesso ou madeira. Ele usou a própria vida. Em uma gruta rústica, ele colocou uma manjedoura com feno, um boi e um jumento reais. Ele queria que o povo de Grécio visse o desconforto, sentisse o frio e compreendesse a fragilidade do nascimento sagrado. Naquela noite de Natal, o mistério da encarnação tornou-se palpável. Relatos da época narram que, enquanto Francisco pregava com uma voz cheia de doçura, uma das pessoas presentes teve uma visão. Uma criança resplandecente apareceu na manjedoura e Francisco a tomou nos braços. Para os habitantes daquela aldeia, o sagrado deixou de ser uma ideia abstrata nas catedrais distantes, para se tornar um vizinho próximo, um Deus conosco que habitava a simplicidade das montanhas. O presépio de Grécio foi a revolução estética de Francisco. Ele humanizou o divino, ensinando que a santidade não está no ouro das relíquias, mas no feno dos humildes. A partir de então, a tradição do presépio espalharia pelo mundo a mensagem de que a divindade escolheu a periferia da existência para se manifestar. O mistério deste período revela um Francisco que se tornava ele mesmo uma ponte entre mundos opostos. Do diálogo com o Islã ao nascimento em Grécio, ele buscava o que chamava de misericórdia. Para ele, o mistério de Deus estava escondido tanto no sultão quanto no animal da manjedoura. No entanto, enquanto ele ensinava ao mundo a ver a beleza da encarnação, o seu próprio corpo começava a cobrar o preço de uma vida de privações extremas. O místico de Assis estava prestes a entrar em sua fase final, onde o mistério do espírito deixaria marcas indeléveis na sua própria carne. O homem que pregara a paz no Egito e a ternura em Grécio preparava-se agora para subir o seu último monte, onde o silêncio guardaria o segredo mais profundo de sua união com o Criador. O ano de 1224 levou Francisco ao isolamento radical do Monte Alverne, um pico selvagem e solitário nos Apeninos. O mistério de sua jornada atingia agora um ponto de não retorno. Quase cego, com o corpo devastado por doenças gástricas e o peso de uma ordem que já não conseguia controlar totalmente, Francisco buscava o silêncio absoluto. Durante o jejum da Quaresma de São Miguel, enquanto orava fervorosamente para sentir na própria alma e no corpo a dor e o amor de Cristo em sua paixão, ocorreu o mistério dos estigmas. Relatos narram a visão de um serafim alado e resplandecente, de onde partiram raios de luz que perfuraram as mãos, os pés e o lado de Francisco. Pela primeira vez na história documentada, um homem recebia as feridas físicas de Jesus. Francisco não era mais apenas o pregador da pobreza. Ele era a chaga viva do Evangelho, um mistério que ele tentou ocultar até o fim, cobrindo as mãos com as mangas do hábito e usando meias de lã para esconder os cravos de carne que lhe dificultavam o andar. Apesar da dor física lancinante, o mistério da alegria franciscana
atingiu seu auge lírico neste período. Em meio à escuridão de sua cegueira e ao incômodo de ratos que infestavam sua cela em São Damião, Francisco não compôs um lamento, mas uma ode à vida, o cântico das criaturas. O mistério desse texto, escrito no dialeto da Úmbria, é que ele inaugurou a literatura italiana com uma visão de ecologia integral. Francisco não via a natureza como um recurso, mas como uma família. Ele cantava ao irmão Sol, à irmã Lua, ao irmão Fogo e à irmã Água. Para Francisco, a pobreza era a chave que abria as portas da fraternidade universal. Ao nada possuir, ele sentia que tudo lhe pertencia por amor. Pobre de Deus ensinava que a verdadeira paz só é possível quando o ser humano se reconhece como parte de um todo sagrado, onde até a irmã morte corporal é recebida com abraço. A aproximação do fim, 1226, foi vivida por Francisco como uma última lição de despojamento. Ao sentir que a irmã morte batia à sua porta, ele pediu para ser levado à Porciúncula, a pequena capela onde tudo havia começado. O mistério de seu leito de morte chocou seus companheiros. Francisco exigiu ser colocado sobre a terra nua, para que pudesse morrer fiel à sua dama pobreza até o último suspiro. Em 3 de outubro, cercado por seus irmãos e ouvindo a leitura do Evangelho de João, Francisco partiu. Relatos da época narram que naquele instante, uma revoada de cotovias menos aves que amam a luz, menos pousou sobre o telhado da cela, cantando em pleno crepúsculo. O mistério de Francisco de Assis encerrava seu ciclo terreno, mas sua sombra espiritual estava prestes a cobrir o mundo inteiro. O legado de Francisco é o mistério de uma santidade que se tornou patrimônio da humanidade. Ele não deixou palácios ou exércitos, mas uma forma de estar no mundo que prioriza o menor, o marginalizado e a natureza ferida. Ele foi canonizado apenas 2 anos após sua morte, mas seu verdadeiro monumento não é a basílica imponente que hoje guarda seus restos em Assis, e sim cada gesto de paz e cuidado com a criação. Francisco provou que o homem que se esvazia de si mesmo torna-se um canal de luz inesgotável. Ele foi o pobre de Deus que enriqueceu a história, o cavaleiro que venceu a guerra através da paz e o místico que encontrou o céu na poeira das estradas. Ao encerrarmos este episódio, o mistério de Assis nos convida a uma reflexão urgente. Em um mundo de ruídos e posses, ainda somos capazes de ouvir o cântico das criaturas e reconhecer, no outro e na terra, o rosto do sagrado?